Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Nós vamos tratar agora de uma condição que exige muito cuidado, muito carinho, muita dedicação e uma preparação muito específica, né? E pelo que a gente tem acompanhado, essa realidade está se tornando cada vez mais forte aqui na nossa cidade, de um modo geral, que é o cuidado com a saúde do idoso, principalmente a saúde domiciliar, né? Cuidado, atendimento de saúde domiciliar. Nós estamos recebendo aqui a enfermeira Nina Alfred, que também é gestora da empresa Cuidar Atendimento de Saúde Domiciliar. Nina, primeiramente é um prazer receber você aqui. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer também estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar te perguntando sobre isso, exatamente. Hoje, a gente lembra, eu gosto de comentar sobre isso, porque há algum tempo, bem pouco tempo, né, as pessoas às vezes ficavam desempregadas, enfim, não tinham uma profissão e ia cuidar de idoso, né? Sem o mínimo preparo. Isso acontecia com muita frequência, não é verdade? Sim, é verdade. Hoje em dia a gente ainda tem algumas pessoas que acham que cuidar do idoso é simplesmente ir lá e cuidar. Ficar lá, né? Ficar lá. E Dá um remedinho na hora certa e tal. Exato. E vai muito mais além do que isso, né? Tem que ter toda uma preparação, tem que ter todo previamente um conhecimento até da patologia daquela pessoa, daquele Sim. idoso, daquele cliente. A gente tem essa premissa de que essa responsabilidade tem que ser imensa, Sim. né? Se tratando de idoso, de pessoas frágeis. E, além de tudo, a gente está dentro da casa de uma pessoa. Né? Então, a gente tem que respeitar todo essa rotina, toda essa questão familiar. Então, não é simplesmente de um dia para o outro, eu quero ser cuidador de idosos. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem que ter tudo, uma estrutura para isso. O que é necessário se atentar com relação aos cuidados com a pessoa idosa? Bom, primeiramente, você até mesmo disse sobre a fragilidade, sobre o respeito, entender as limitações desse idoso. Em alguns casos até debilidade também, né? Exatamente. Senilidade. Exatamente. Existem vários perfis, né? Cada qual tem que ter uma especificidade, cada qual tem um plano de cuidados, vamos dizer assim. Sim. Então, com clientes que têm Alzheimer, com idosos que têm Alzheimer, você tem que ter um perfil profissional para aquilo. Para isso. Né? Se está com Parkinson, tem que ter um outro tipo de perfil. Então, cada patologia, cada quadro clínico do idoso requer um tipo de profissional para esse cuidado. Tá. E esses principais cuidados e desafios de enfermagem com a pessoa idosa, o que é assim, mais desafiante com relação a essa questão? O que eu percebo do desafio é realmente essa diferença entre os cuidados. É diferenciar um caso do outro. Exato. Porque tem também aquele idoso que tem plena consciência, que está acamado às vezes, mas ele tem a saúde boa, né? Exatamente o que eu ia dizer. Uma coisa é você cuidar dentro do hospital, onde tem toda uma equipe, outra coisa é você cuidar no domicílio, que tem todas essas restrições que nós falamos, todas essas observações que a gente tem que pontuar, e sem contar da complexidade da doença de cada um. Né? Então, tem a lucidez, tem a mobilidade. Então, cada cliente a gente tem que analisar, tem que realizar um plano de cuidados. E isso, inclusive, promove mais qualidade de vida para esse idoso. Né? Exatamente. Esse é o objetivo dos cuidados. O principal é a qualidade de vida para que esse cliente possa minimamente, nesses anos, né, na terceira idade, vamos dizer assim, para que ele possa se sentir útil, para que ele possa ter vida, né? Porque alguns
acreditam que chegam a uma certa idade, não tem mais o que viver, não, ou às vezes ficam chateados porque estão dando trabalho para a família. E entram em depressão. Entram em depressão. O próprio idoso, a partir do momento que ele deixa de executar as coisas que ele sempre teve o costume de fazer, ele vai murchando, vai se entregando. Às vezes ter que depender do outro, isso é humilhante. Então tem todo esse conjunto de fatores que a gente tem que observar muito. Agora eu gostaria de te perguntar de que forma a família pode colaborar com esse processo, Nina, porque algumas famílias também confundem o trabalho do cuidador ou da cuidadora do idoso, né? E eu gostaria que você falasse sobre isso também. Eu tenho certeza que você já teve reclamação nesse sentido, né, na sua empresa lá, e eu gostaria de saber de que forma a família deve e tem que colaborar com esse trabalho. Então, a família tem que entender qual é o objetivo daquele profissional dentro da casa, né? Sim. E eu falo muito abertamente, qual que é a sua prioridade? Os cuidados com o seu familiar ou o cuidado com a casa? Né? Quando tem que ter um cuidado com a casa, eu até falo, olha, você tem que contratar uma profissional do lar. Do lar, exatamente. Né? Não uma profissional ou um profissional que está ali para cuidar dessa pessoa. Alguns argumentos, mas o meu pai não requer atenção. Não... Mas aí eu justifico, olha, enquanto às vezes a gente vai para um fogão cozinhar, o seu pai ou sua mãe pode levantar sozinho, cair e ter uma queda. Exatamente. Ou aquele acamado pode ter uma parada cardiorrespiratória. Exato. Né? Às vezes, muito tempo numa posição só podem provocar. Exatamente, né? Lesões de pele. Então, mesmo que a gente fique paradinho do lado do idoso, a gente está ali zelando pelo cuidado, a gente está zelando pelo bem-estar dele. O profissional foi contratado para cuidar do idoso. Então, ele vai ficar ali única e exclusivamente para cuidar do idoso. Exatamente. Mesmo que ele fique ali 24 horas, ou no seu tempo que essa pessoa dedica ao trabalho, mas ela vai ficar ali única e exclusivamente à disposição desse idoso. Sim, é isso? Exatamente. Não que a gente não possa, por exemplo, estar numa casa cuidando de um idoso e, por exemplo, só tá os dois. E às vezes ele tem que tomar um café da tarde. É diferente, a situação é outra. Né? Então, assim, não é também tão restritivo de limitar a preparar a alimentação, às vezes dar um conforto no banho. Deu um banho, vou deixar o banheiro molhado? Não é assim. Aí é uma questão até de higiene, que a própria higiene, de proatividade, de bom senso. Isso o bom profissional sabe, né? Não precisa cobrar isso dele, né, Nina? Exatamente. Uma outra questão para a gente finalizar aqui, que eu gostaria de saber também, a confiança, além do profissionalismo, é a base para cuidar de uma pessoa que exige cuidados especiais. E como deveria ser esse relacionamento do enfermeiro com a família do paciente? Bom, com a família nós até falamos, mas eu gostaria de focar principalmente no paciente, porque às vezes ele também ele demora a perceber a necessidade de ter aquela pessoa do seu lado, né? E às vezes se nega a ter também. Sim. Tem esse detalhe. Isso é muito comum, né? Eu até respeito essas situações, porque eu entendo que o idoso passou a vida inteira tendo aquela autonomia. E do nada a família impõe um profissional para cuidar dele. Com relação à confiança, né, eu falo muito dessa questão da energia do olho no olho, o idoso ver o profissional e sentir essa segurança. Sim. E da mesma forma tem que ter do profissional para com o idoso, tem que ter essa empatia, essa via de mão dupla, para que o serviço flua com muita tranquilidade, com muito carinho, com muito respeito. Exatamente. E assim chegarmos ao nosso objetivo do cuidado. Com certeza. E para quem quer ser cuidador, há cursos e há específicos para esse fim, não é isso? Sim, com certeza. Hoje em dia, há 12 anos atrás, não tínhamos curso nenhum em Juiz de Fora. Nós também fomos os pioneiras a trazer essa especialização para Juiz de Fora, e hoje em dia tem várias escolas oferecendo curso de cuidador de idosos. Nina Alfield, eu quero agradecer imensamente sua participação. Obrigada. Prazer enorme ter você aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso sempre.
Muito obrigada, Um abraço bom pra dia, você. um abraço. Nina Alfield é enfermeira e gestora também da empresa Cuidar Atendimento de Saúde Domiciliar. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar.